Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais outro programa inédito. E esse se segure nas cadeiras, hein? Porque nós vamos falar da saúde dos rins. Será que hoje é importante a gente ter uma atenção a esse órgão tão vital e tão importante? Tantas comidas diferentes, vitamina D pra lá e tantas outras coisas. Nós vamos conversar com uma professora e doutora. Calma aí que hoje eu vou ler, eu preciso ler, tá bom? Ela é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina de Saúde Pública. Possui residência médica na área de clínica médica e de nefrologia, com o título de especialista da Sociedade Brasileira de Nefrologia desde 2003. Possui doutorado em ciências na área de nefrologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de 2003 a 2008. Após a aprovação em concurso público em 2008, ingressou na Faculdade de Medicina de Jundiaí, assumindo o cargo de professor adjunto do Departamento Clínica Médica, inicialmente na disciplina de propedêutica e atualmente na disciplina de nefrologia. Autora de vários capítulos de livros e é professora associada da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, médica associada também à Sociedade Brasileira de Nefrologia e membro da International Society Nephrology. Seja muito bem-vinda, Flávia Silvia Reis. Muito obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Essa International Society Nephrology é um membro internacional que colabora... É uma filiação, né, na Sociedade Internacional de Nefrologia. Isso. Que tem aí congressos mundiais, né, tem revistas. Então, é uma maneira de estar aí conectado a outros nefrologistas do mundo e estar permanentemente atualizado. Que tem de mais atual, Sim. Né? Tá bom. E me desculpa, porque assim, qual a diferença básica de um urologista e de um nefrologista? Porque a gente percebeu que a doutora é doutorado e também tem mestrado, né? Nós temos que saber que no Brasil, pessoal, quem é professor tem que ter feito mestrado, quem é doutor tem que ter feito doutorado. Então, por exemplo, os farmacêuticos bioquímicos carregam o doutor, mas doutor mesmo é quem fez doutorado, quem fez mestrado. Você fez Sim. doutorado em Ciências da Saúde, Ciências da na Saúde. área de nefrologia. Tá. Da sua pergunta, é uma pergunta muito comum, inclusive no consultório, uma dúvida muito comum, né? A nefrologia, né, é a especialidade médica que vai estudar o funcionamento dos rins. E também vai estudar as doenças que perturbam, né, que altera essa função normal dos rins. É também a especialidade que vai, né, acompanhar e cuidar e tratar das pessoas, né, cujas doenças levaram à falência dos rins, à insuficiência renal. Então, quando chega nessa situação de requerer uma terapia de substituição renal, seja diálise, seja transplante renal, né, é também o nefrologista que vai cuidar dessas pessoas. Então, é uma especialidade relativamente nova, né? É comum as pessoas não saberem exatamente o que o nefrologista faz, né? Tá. Sempre associa essa questão da hemodiálise, né? Mas não é só isso. E também vai ter uma série de outras condições clínicas que o nefrologista aborda, né? E a mais comum delas é a hipertensão arterial sistêmica. Já o urologista, na verdade, em termos assim, de formação, já se diferencia bem do nefrologista, porque é uma especialidade eminentemente cirúrgica, né? E o nosso ponto de interseção é basicamente o rim, né? Porque o urologista, ele tem, né, do ponto de vista anatômico, ele tem, né, toda a via urinária, né, para ele cuidar e tratar das doenças que acometem toda a via urinária, não somente o rim. Certo. Então, o nefrologista, ele vai cuidar das doenças, né, dos pacientes cujas doenças acometem, né, perturbam esse funcionamento dos rins. E o nome nefrologia vem, na verdade, de néfron, que é a unidade funcional do rim. Então, cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons. E quando a gente, na prática clínica, vai dizer qual que é a função renal daquela pessoa, eu estou, na verdade, usando um marcador que vai estimar a função de todos esses 1 milhão de néfrons, né, em cada rim. E daí nefrologista. E daí veio o nome nefrologia e daí nefrologista. Tá bom. Tá. Então, basicamente, vamos aprofundar no rim, então. Sim. Como eles trabalham, qual a importância dele, que a gente já aprendeu agora com a doutora e professora, que ela já tem uma grande importância na pressão arterial. Sim. Então, qual é a função dos rins? Qual é a importância desse vital órgão?
A função primordial, que é a função que todas as pessoas, né, imaginam, né, você que está aí de casa, se alguém te pergunta o que seus rins fazem, ela vai lembrar, né, da filtração do sangue, da formação da urina, né? Isso. Esse é o que, e verdadeiramente essa é a principal função. Claro que o órgão, eu estou falando aqui de uma maneira, né, simples, mas o órgão ele é extremamente seletivo nesse processo de filtrar o sangue, o que deve ser filtrado, né, e ir aí ganhando ali a via urinária para a formação da urina e o que precisa ser retido. E a gente fala, quando a gente fala assim, qual a função renal? O melhor índice de função renal é a taxa de filtração glomerular, ou seja, qual o volume de sangue que esse rim está conseguindo filtrar, está conseguindo depurar de determinadas substâncias, né, por minuto. Então, essa taxa de filtração glomerular, que na prática clínica a gente, né, diz um número ali em ml por minuto, ela vai expressar a função global do rim, porque a gente sabe que à medida que a taxa de filtração glomerular vai sendo perdida, né, por uma série de razões, inclusive até no envelhecimento saudável, né, sem doença, à medida que ela vai se perdendo, as outras funções renais também vão se perdendo, né? E quais são essas outras funções? Né? Tem a questão da formação da urina, né? O controle rigoroso aí da pressão arterial, o rim desempenha um papel importante através de um mecanismo que a gente chama de natriurese pressórica. Então, dentro de um limite de pressão arterial, o rim vai aumentar a excreção de sal ou reduzir para manter a pressão arterial ali no nível seguro, né? Seguro para todos os órgãos, inclusive para ele, né? Tá. É uma autorregulação. Repete, né, para mim esse termo, natriurese pressórica. Então, ele vai regular a quantidade de sal que vai ficar no nosso sangue. Que eu vou excretar, de sal e água. Sal e água. Isso. É ele que regula isso no nosso corpo para a pressão estar dentro da normalidade. Tentar restabelecer para um nível normal. Então, se minha pressão vai a 160, 16 por 9, por exemplo, né, isso vai chegar a um volume maior de sangue para aquele rim. E aí há uma série de liberação hormonal que faz com que eu aumente a excreção de sódio e com isso eu restabeleço a pressão ao nível normal. Então o rim consegue fazer isso, né, até um certo limite de pressão. Quando o indivíduo está, por exemplo, com 18, 19 de pressão arterial, né, aí eu já perco essa habilidade do rim de fazer essa natriurese pressórica e de restabelecer ao normal a pressão arterial. A doutora mencionou que o rim, nossa, é extremamente inteligente, porque se ele filtra todo o sangue, e no sangue nós carregamos tudo praticamente que nós comemos, que os metabólicos... Não ia dar certo, né? Então veja, se a gente tem vamos fazer uma analogia muito simplória, pelo amor de Deus, eu sou muito pequeno perto da doutora, mas se um filtro de água, que só vem água pela rua, a gente tem que ter um cuidado, tem que trocar, tem manutenção e tal. Você imagina o sangue com todos os metabólicos e tudo mais. Então, uma das questões que a doutora mencionou é essa regulagem da pressão. Que mais que esses néfrons são responsáveis que o rim tem essa importância em nosso corpo? O rim também ele tem uma produção hormonal importante. Um dos hormônios, né, chama de eritropoetina. Eritropoetina. É um hormônio que é importante, o rim precisa produzir para servir de estímulo para a medula. Então, a medula produz sangue a partir, né, de uma série de outros fatores, dentre eles a eritropoetina. Então, por isso que muitas vezes a doença renal crônica, ela vai se manifestar com anemia. Certo. Né? Porque é muito comum, à medida que a doença vai progredindo, vai caindo, vai reduzindo essa capacidade, né, de produzir esse hormônio eritropoetina, e aí a medula deixa de ter esse estímulo para a produção, né, de sangue. Nós vamos agora já para o intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta. Ela também tem importância na regulação da glicose com os diabéticos? O rim? Vai ter, porque há, na verdade, o rim ele tem um certo limite de reabsorver. A glicose é uma molécula muito pequena, né? Então ela passa facilmente por esse filtro altamente seletivo. Certo. Né? Só que o rim também ele é extremamente hábil quando essa glicose atinge a primeira porção do túbulo renal, onde a urina é formada, ele absorve toda essa glicose que foi filtrada, né? Porque a ideia, na verdade, é conservar ali, né, uma fonte energética que é importante, né? Sim.
Nesse momento ali ele não está interpretando se está de mais ou de menos, né? Tanto que hoje, né, um dos medicamentos que a gente usa para tratar a diabetes é bloquear essa reabsorção proximal de glicose. Para poder ir embora a glicose. Para poder ir embora a glicose. Tá. Nós vamos aprender mais importâncias sobre o rim e os cuidados que nós temos que ter já depois do break. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Aqui nós vamos falar sobre a saúde do rim, aqui com a professora doutora Flávia Silvia Reis. Ela é doutorado e mestrado, tá certo? Então ela está explicando para nós sobre o nosso querido rim. E eu tenho uma dúvida. Por que tem pessoas que desenvolvem problemas nos rins, tem pessoas que nunca desenvolvem problemas nos rins? E o que eu posso fazer para prevenir isso e cuidar bem do meu rim? Já são, assim, nós temos fatores de riscos bem conhecidos, né? Que acabam dando essa predisposição para a pessoa desenvolver doença renal ao longo da vida. Né? E quando a gente fala, eu estou falando de doença renal crônica, né? Porque a insuficiência renal aguda eu posso estar suscetível aí a uma série de situações clínicas, né? Mas aqui vamos falar da doença renal crônica, que eu acho que é o que mais pode ter impacto na vida das pessoas, né? Então, quais são os principais fatores de risco aí para desenvolver a doença renal? Isso. O primeiro deles é a hipertensão. Hipertensão. Você vê que novamente a gente fala de hipertensão, né? Sim. O segundo é a diabetes. Açúcar, exagero. O terceiro vai ser obesidade, sobrepeso, né? O quarto, nós temos também uma predisposição genética, né? Existem doenças, né, de caráter genético que são hereditárias. Então, se você tem história familiar de doença renal crônica, né? Alguém na família faz hemodiálise ou é transplantado, a gente tem que investigar, né, qual que é o potencial aí para você desenvolver essa doença. Sim. Né? Há também fatores ambientais que vêm sendo bem estudados, né? No que diz respeito à exposição do indivíduo, né, a essas micropartículas que ficam aí no ar, ao monóxido de carbono. Então, há uma associação entre maior incidência até de doença renal crônica, né, em países cujas pessoas estão expostas a tudo isso. Né? Situações também de infecção urinária de repetição, né, muitos ciclos de antibiótico terapia, múltiplos insultos infecciosos. Sim. Então, a pessoa que tem infecção urinária de repetição, né, embora seja principalmente mulher, né, como é uma coisa comum, né, as mulheres às vezes elas até se habituam a ter infecção, a tomar antibiótico de ciclos em ciclos. Então, isso não é uma coisa normal, embora seja, né, tem uma frequência relativamente alta, mas não se atenha a esse fato de que é comum ter infecção urinária e tudo bem. Não é tudo bem. Precisa descobrir isso a causa. Ao longo da vida pode trazer consequências para o rim, né, e o desenvolvimento de doença renal crônica. A mesma coisa é a litíase, o cálculo urinário. Então, não é normal o indivíduo fazer cálculo urinário, tampouco cálculo urinário de repetição. Você deve conhecer pessoas que ao longo da vida já tiveram... Pedreira. Parece uma pedreira. Exatamente. Todo 3 meses tem uma pedra. Vários episódios de obstrução urinária por cálculo, né? E são momentos ali, vários momentos em que o rim fica obstruído. Então, não é normal ter cálculo urinário de repetição, é preciso investigar, né, o porquê a pessoa está formando pedra. E voltando à nossa primeira discussão aqui de urologia e nefrologia, esse é um ponto de interseção nefrologia e urologia. Né? O urologista ele tem um papel fundamental na abordagem do cálculo urinário, né, na retirada ou na quebra do cálculo. Quem vai fazer isso é o urologista. Mas o nefrologista também ele vai ter um papel importante, que é determinar por que aquele indivíduo está formando pedra. Isso. Por né? que tem indivíduo? O que está por trás dessa formação de pedra? Isso. Né? Às vezes o problema está no rim, né? Uma acidose tubular renal, uma doença mais rara, ou às vezes uma coisa mais comum, né? Produz demais ácido úrico, excreta demais ácido úrico, né? Ou o problema, por vezes, nem está no rim, é um problema na paratireoide que leva a uma excreção aumentada de cálcio. Então, essa investigação do motivo da formação da pedra é o nefrologista quem faz. Então, a gente trabalha junto, urologista e nefrologista, nessa abordagem, né, mais global aí do paciente que tem litíase. Então, esses fatores de riscos a gente tem que identificar, né,
E se a pessoa tem esses fatores de risco, ela precisa em algum momento, né, aí nos seus check-ups, olhar para a sua função renal. Olha, eu fiquei impressionado também dessa questão de quem tem pedra no rim procurar um nefrologista, dar uma olhada. Paratireoide pode estar aumentando a excreção de cálcio. Sim. Olha como a gente tem que olhar e consultar, né? Por isso que existe especialista, né? E o nefrologista... Gente, tem especialista. Ele precisa dessa formação clínica, né? A gente, para ser nefrologista, primeiro tem que ser o especialista todo, né? em clínica médica, porque nem sempre o problema está no rim. Na verdade, as doenças renais, né, que se originam ali no rim, elas são mais raras. Né? O rim sofre por doenças sistêmicas que, né, são altamente prevalentes, como hipertensão e diabetes. Ele que acende a luzinha, né? Exatamente. Às vezes está ali em outro lugar, mas ele está dando a luzinha Exatamente. aqui, mas tem que entender o todo. Exatamente. Né? Até a pressão arterial ele regula. Isso desde algo mais complexo, como a doença renal crônica, como algo, né, relativamente, né, mais simples, como a litíase, o cálculo urinário. Bom, você que está em casa aí, você já está falando, opa, peraí, eu tenho uma pergunta que tenho certeza que você também tem. Quais são os exames para fazer check-up do meu rim, dos meus néfrons, para saber como está a minha saúde renal? Quais são os exames que eu tenho que estar atento? Quais são a periodicidade desse check-up? Porque eu não tenho dúvida disso, que as pessoas vão querer saber como que eu faço para ver. E principalmente, agora, se você tem muita pedra no rim, talvez nunca passou com um nefrologista, está na hora de você nunca mais passar por esse problema. Talvez está aí a resposta desse programa para você. Mas voltando, quais são os exames para a gente olhar o rim como um 360? Se é que eu posso falar 360 ali no rim. Os exames são muito simples. Vamos lá, vou anotar. Primeiro é uma avaliação clínica, né? Então, não necessariamente você precisa estar com o nefrologista, com o seu médico, que você acompanha aí regularmente, né? O seu médico que tem a oportunidade de receber a sua visita uma vez por ano. Ele pode fazer essa investigação dos fatores de risco, identificar se você tem ou não esses fatores de risco que eu falei, né? E solicitar os exames que são muito simples. Né? Quais são os exames? Uma amostra de sangue para determinar a creatinina no sangue. Creatinina. Né? Com esse valor da creatinina, eu vou estimar a taxa de filtração glomerular, um cálculo que a gente faz, uma equação, né? E uma amostra de urina para fazer 2 exames também muito simples. Tá. Né? Um é o exame de urina 1, também conhecido como sumário de urina. Né? Tá. E o outro é a relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina. Então, são exames muito simples, disponíveis em qualquer laboratório, são exames baratos. Então, na sua próxima consulta, né, conversa com seu médico sobre esses exames, especialmente se você tem algum fator de risco para doença renal crônica. Tá. Então, isso pode fazer parte de um check-up, né? Alguns colegas já pedem, né? Mas nem sempre é solicitado. A sua pesquisa de doutorado, a sua tese de doutorado foi em cistatina C. Sim. O que é a importância da cistatina C também para a gente olhar o rim? A cistatina C, ela é uma proteína que é produzida por todas as células do nosso corpo. Tá. Então, assim como a creatinina, que é o exame, né, que mais rotineiramente a gente usa, até por questões de custo, né, a creatinina é muito mais barata do que a cistatina C. Tá. Então, a gente reserva a cistatina C como um segundo olhar, assim, um exame confirmatório, né? Se sua creatinina vem alterada e a taxa de filtração glomerular, que é o mais importante, vem alterada, aí a gente confirma com cistatina C. Tá. A gente também confirma com cistatina C situações em que a creatinina possa reduzir sua acurácia para estimar essa taxa de filtração glomerular, essa função renal. Quais são essas situações? Por exemplo, pessoas que por algum motivo aí estão gerando muita creatina. Você sabe que a gente continuamente o nosso corpo transforma a creatina que está no músculo, tão falada creatina então, hoje, eu queria falar isso. A uso de creatina pode interferir no problema no rim? Pode nesse aspecto, porque tanto a creatina que está ali depositada, né, no nosso músculo, quanto a fosfocreatina, são duas maneiras de armazenamento da creatina, vamos dizer assim, ela diariamente cerca de 1,7%, 1,8% desse pool, desse nosso montante de creatina, né, é transformada em creatinina, que é um marcador que eu uso na prática para estimar a função renal. Tá? Então, a depender da forma, da apresentação aí que a pessoa esteja consumindo de creatina,
né, pode gerar uma elevação na creatinina e não necessariamente ser doença renal. Tá? Mas a gente está ali numa situação limítrofe, onde elevações de creatinina sempre precisam ser determinadas se, né, de fato é a doença renal crônica que está ali ou não. Tá? Eu não posso simplesmente aceitar, eu estou tomando creatina e minha creatinina subiu e, na verdade, eu entendo que é simplesmente porque eu estou suplementando. Não. É preciso investigar se de fato não tem uma doença renal por trás dessa elevação de creatina. Tá. E eu percebi que a doutora falou da relação albumina-creatinina. A albumina é uma proteína, certo? Sim. E creatinina é um marcador que você olha ali, a filtração glomerular. E essa relação, por que ela é importante? Na verdade, assim, a albuminúria, a excreção urinária de albumina anormal, acima de 30 miligramas, é um marcador de doença renal. Tá? Extremamente sensível, um marcador, inclusive, que a gente usa para determinar a progressão da doença. Né? Tem um valor prognóstico extremamente importante. Então, é um exame do dia a dia do nefrologista. Tá? Por que é a relação? Primeiro que a relação ela vai se aproximar mais, ter uma correlação melhor com a albuminúria de 24 horas. Então, para eu não ter o trabalho de coletas de urina de 24 horas, eu tiro ali um retrato momentâneo da filtração e da excreção de albumina, por isso eu corrijo para creatinina excretada naquele momento, naquela amostra urinária. Você tem uma fotografia mais profunda ali desses dois marcadores. Só que no momento. Eu não preciso fazer coletas de 24 horas, que é extremamente trabalhosa, né? Tem aí a depender da situação clínica, eu posso perder essa urina de 24 horas. Isso, né? Às vezes acontece. Em criança é complicado, em idoso é complicado essa coleta. Isso, mas ali você consegue. Então foi a maneira que se encontrou, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter. Para ter um equilíbrio. Pessoal, não aparece, mas o episódio voou. Não acredito. Eu vou pedir para a doutora ficar aqui, mas você em casa, o episódio acabou. Na semana que vem, a gente vai continuar o episódio 2, porque eu fiquei com dúvida como que a gente vai fazer para cuidar da pedra do rim e nos problemas dos renais crônicos e problemas mais sérios. Quem tem talvez na família ficou curioso. Então, pessoal, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Professora, doutora Flávia Silvia Reis, uma simpatia. Eu vou pedir para você não ir embora, mas você em casa, infelizmente, me despeço daqui. E você, semana que vem, vai ver o episódio 2. Eu vou continuar com ela e vou gravar o episódio 2. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado a presença do episódio 1. Mas eu continuo aqui e para vocês, até breve.